demanda é bastante alta. Vou embarcar aqui Fernando Horta para a nossa conversa que geralmente é na terça-feira, mas por conta aí de uma mudança da agenda, gentilmente o Horta nos atendeu. Boa tarde, Horta, obrigada pela sua participação aqui, tudo bem? Tudo bom, Daiane? Gentilmente nada, eu estou aqui porque realmente não posso passar a semana sem meu encontro contigo. Se tu chegar para mim e disser assim, olha, Horta, nós vamos ter que fazer o nosso programa aí no sábado às 10h30 da noite. Não tem problema, vamos lá, vamos fazer. Agora, que bonita essa iniciativa da ouvidoria da polícia, né? Devia ser um programa nacional, inclusive. As ouvidorias da polícia não poderiam estar submetidas diretamente às estruturas de poder da própria polícia, sob pena de elas não funcionarem, né? Então, você precisa não só de uma participação mais próxima da sociedade, talvez conselhos de ouvidoria, propostos condicionados aí com participação da sociedade, mas também o fato dele seguir morando na favela, quer dizer, seguir colocado junto da sua população, do local onde ele vem, das estruturas que lhe formaram, é muito bom, e nós devíamos pensar isso como regra para o restante do Brasil, não? Pois é, um exemplo, tem uma questão simbólica, né, de representatividade mesmo, mas do ponto de vista prático também é salutar, né, a visão que ele vai ter das questões, daquilo que nos afeta como povo periférico, é muito diferente de alguém que fica dentro do gabinete, que foi criado sempre com todo o conforto, com uma visão distanciada de certas situações. Não que essas pessoas não tenham importância na análise, muito pelo contrário, elas contribuem muito, mas a vivência, a experiência diante de certas situações, ela é um ponto que ajuda a compreender e, às vezes, achar as soluções que muitas vezes está ali batendo na nossa porta. E humanizar as polícias, humanizar, trazer próximo da população, quer dizer, reconhecer que polícia, tem aquela música, né, a polícia para quem? Né? E aí a própria música responde, a polícia no Brasil é para quem precisa de polícia, quem precisa de polícia são as elites, mas na realidade nós temos que transformar essa pergunta, né? Polícia para quem? Se a polícia é para proteger a todos nós, por que que na periferia você entra matando, batendo, rebentando, essas pessoas são menos cidadãos? É óbvio que a resposta num Brasil desigual como o nosso é sim, para a polícia essas pessoas são menos cidadãos, mas o nosso caminho, enquanto veículos aí de questionamento, crítica e transformação social, é questionar isso, para que não aconteça mais. A polícia, ela precisa ser para todos, e não necessariamente, né, de um lado os direitos, do outro lado a ponta do revólver, normalmente o assassinato, a tortura e tudo mais. Tem que mudar, e que bom que a gente tem esse exemplo aí, um grande palma para o professor. Muito, muito. Falando disso, Horta, eu queria te ouvir também sobre esse aspecto que a gente abordou aqui no início. Eu coloquei um vídeo que não sei se você chegou a ver, de mais uma dessas absurdas abordagens da polícia em relação a um homem negro que chama a polícia para uma determinada situação da qual ele é vítima e ele acaba sendo o preso, né, sendo o réu. Por desacato, né, a postura é sempre a mesma, isso é desacato, a pessoa está dizendo, não, você está errado, eu que sou a vítima, o culpado é ele, e aí o guarda, vou chamar de guarda, começa a iniciar uma série de protocolos que só se faz com o homem negro, uma mulher negra periférica, né? Com uma mulher negra, eu já vi policial aqui, imagens de câmeras em que um policial pega a bota e bota no pescoço dessa mulher, com ela no chão, completamente vulnerável, e mesmo assim ele continua fazendo várias agressões. Quando se trata de um rico com um Porsche que usa o carro como uma arma, ele pode sair ileso, assim, sem nenhum problema. A mãe fala, não, vou levar ele no médico. E a imagem está lá, né? Se não fosse a bendita câmera, o reality da vida cotidiana, né? Se não fosse a bendita câmera no uniforme, ficaria essa história só pelo entendimento daquilo que nos é dado. Ao mesmo tempo, diante de tudo isso, foi uma pergunta que eu fiz ao Cláudio aqui, as polícias, mesmo com toda essa exposição, com todas essas críticas em relação à postura e à conduta desses protocolos não seguidos, mesmo assim as polícias continuam cometendo os mesmos crimes, e isso é uma fração do que vem a público, né? O Cláudio mesmo disse que ele recebe centenas de denúncias de crimes como esse. Por que essas polícias não se intimidam mais
diante do crime que está sendo cometido, do qual ela está sendo filmada e que ela vai ter consequências, ainda que seja mínima, mas ela tem as consequências, mas parece que esses policiais não estão nem aí para o que possa acontecer, porque eles estão amparados. Mas quando se trata do rico, isso pode gerar até problemas, né, para eles, e por isso eles tratam o rico muito bem, o homem branco muito bem, né? Então, Daiane, eu acho que a gente tem que pegar essa questão ao inverso, né? As polícias não são a causa e o problema. Apesar da gente dizer isso o tempo inteiro, a gente está equivocado. Um policial, ele é uma ferramenta de um sistema, ele é a ponta de um processo. Ele raramente tem condições de tomar decisões próprias, de decidir politicamente a escala do seu apoio. E, portanto, se a gente quiser saber o problema de uma polícia violenta, uma polícia que não respeita os direitos da população, uma polícia que agride, mata e destrói, a gente não pode olhar para a polícia, a gente tem que olhar para quem vigia a polícia. E se nós formos recuar nessa escala de poder, nós vamos ver que o Ministério Público permite que a polícia seja assim e que, em última instância, os juízes, quase todos eles brancos, de classe média, média alta, oriundos dos mesmos grupos da população, porque os concursos são feitos e as famílias que têm dinheiro para manter os seus filhos estudando aquilo acabam passando. Esses juízes endossam isso, nós vemos isso diariamente, os processos, quando muitas vezes encontram bons ouvidores, ou até mesmo bons procuradores do Ministério, membros do Ministério Público, que fazem esses processos chegar acima, o juiz imediatamente arquiva por legítima defesa, diz que o policial não se excedeu, no máximo faz ali uma repreensão. E a polícia, especialmente a polícia no Brasil, se deu conta ao longo da sua história, eu estou falando aí ao longo de mais de 50 anos de existência, de que a função dela é uma função de luta de classes, a função dela é matar as populações mais pobres, manter as populações pobres contidas, seja contidas do ponto de vista social, do ponto de vista penal, do ponto de vista, inclusive, econômico, porque o professor, quando faz greve, passa a ser meliante, né? Passa a receber porrada para todos os lados. Então, a culpa não é do policial. Querer que o policial se modifique nisso tudo é um enorme erro. O que nós estamos vendo é que todo instrumento da justiça brasileira se sente uma casta separada do restante do mundo e do restante do país. Todos os direitos são a eles, e eles têm por função conter os selvagens, aqueles corpos que são não queridos pela sociedade. E é isso que eles fazem. O policial é a última instância. Daiane, se nós tivéssemos um Ministério Público atuante, juízes penais que fizessem o seu trabalho 2 ou 3 meses depois de você começar a botar policial em cana, tirar os empregos deles, colocar essa gente de novo fora da força policial do Estado, a própria polícia iria se reorganizar. Os próprios policiais iriam começar a trabalhar mais próximos da estrutura da lei. Mas como eles entendem que há uma cadeia de homens brancos e ricos que lhes, de alguma maneira, que lhes protegem nesse processo todo, eles acabam repetindo esse processo e trazendo para si a certeza da impunidade, que faz com que as periferias sofram tanto com relação a isso. E você bem colocou, né? Nós temos uma escala de direitos no Brasil. Ao homem branco é dado tudo, à mulher branca algumas coisas, ao homem negro menos do que a mulher branca, mas ainda alguma situação, e as mulheres negras, bom, essas não recebem absolutamente nada. E junto com elas estão os jovens até 22, 23 anos, que são a imensa maioria que hoje estão nos nossos presídios. E quando o STF tenta fazer uma mudança de cima para baixo para tentar modificar um pouco isso, temos, então, o defensor dos homens brancos e da estrutura social brasileira, o presidente do Senado, Pacheco, vindo a público ameaçando o STF, fazendo uma confusão tremenda e gerando uma crise política de tamanho absurdo, porque, afinal de contas, temos que criminalizar todas as drogas no Brasil. Eu pergunto, Daiane, será que vamos criminalizar também aquela pessoa que está com um remédio de tarja preta sem receita no bolso, ou aquele médico que receita a troco de dinheiro, ou essas pessoas não, e esse tipo de droga não? Estamos falando apenas da droga socialmente maculada pelo interesse das elites, que é a maconha. Eu às vezes me pergunto se a gente está indo para o lugar certo, e quase sempre acho a resposta não. Difícil. Eu ia entrar justamente nessa questão do Pacheco, que subiu o tom numa entrevista coletiva que deu agora à tarde, para comentar uma decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, que acatou e concedeu parcialmente um pedido liminar feito pela Advocacia Geral da União
para suspender os trechos da lei aprovada no final do ano passado pelo Congresso Nacional, que prorrogou lá a desoneração de 17 setores da economia, concedendo aí uma desoneração também aos municípios, né? Na decisão, o ministro Cristiano Zanin disse que a decisão é válida enquanto não for demonstrada a compensação das renúncias tributárias ou até o julgamento definitivo do assunto pelo plenário do Supremo, né? Então, a decisão dele já está valendo, atendendo aí o pedido da União, porque essa medida, essa desoneração, entrava os valores para o Caixa, com a desoneração, isso tira do Caixa os valores, e era desonerações também que estão ad eterno, eles já estão querendo esses setores que fiquem permanentemente. Essas desonerações são desonerações que os sindicatos, as entidades trabalhadoras apontam como necessárias por garantir empregos, tem toda uma discussão ali dentro desse escopo da questão tributária. Vou colocar aqui o trecho da fala do Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, sobre essa questão, justamente no trecho que ele sobe o tom. Bora lá. Agora, é bem verdade, se exigir em relação aos municípios, cujo impacto é de 10 bi, devidamente estudado e apresentado, e reconhecido, inclusive, pela própria AGU, que trouxe, inclusive, o impacto orçamentário dessa desoneração dos municípios. E mais além, o próprio governo federal, que hoje alega inconstitucionalidade, articulou esse assunto através de medida provisória, agora através de um projeto de lei de urgência constitucional. Nunca se falou em inconstitucionalidade antes. Agora, se exige a demonstração de onde se vai ter o recurso para esses 10 bi para os municípios, está aqui demonstrado, 80 bi só nos 3 primeiros meses de aumento de arrecadação em função do trabalho do Congresso Nacional. Tivéssemos nós, quando votamos CARF, apostas esportivas, offshores, fundos exclusivos, subvenções de ICMS, arcabouço fiscal, identificado que era necessário escrever isso em cada um desses projetos, nós teríamos escrito. Não teria problema nenhum de vincular qualquer tipo de receita dessa natureza para poder socorrer os municípios do Brasil. E certamente isso vai acontecer, porque nós, evidentemente, não vamos desistir de defender os municípios do Brasil, de defender os setores da economia. Aliás, o que o Brasil precisa, de fato, nesse instante, já que se invoca tanto essa questão de responsabilidade fiscal, nessa petição que parece muito catastrófica da Advocacia Geral da União, como se a desoneração da folha fosse o grande mal do país, que os municípios brasileiros fossem a grande razão do problema, é preciso, então, ter uma ampla discussão sobre, agora, gasto público e corte de gasto por parte do governo federal. Qual a proposta do governo, além de arrecadar, qual é a proposta de corte de gasto para poder equilibrar as contas? Qual outra arrecadação sustentável nós temos a partir de um plano de desenvolvimento nacional, de um novo ciclo industrial, de novas matrizes energéticas, novos investimentos que nós podemos ter para poder crescer a economia? Está todo o empresariado perplexo e com dificuldades hoje de trabalhar no Brasil em razão dos excessos de oneração. Aí, botei esse trecho aqui porque ele faz uma pontuação em relação à questão do que foi pedido pela AGU, e aí ele vai para um discurso muito alinhado ao que a grande mídia e aos setores do mercado têm falado, né, têm discursado e tentado pressionar. O gasto, o gasto, o gasto. Por outro lado, o presidente Lula, até na coletiva de imprensa que ele deu no início da semana, falou sobre isso, né? Tem que entender o que é gasto e o que é investimento. Se a gente investe numa estrada, ele usou essa analogia, investe numa estrada que só passa um carro para ir, outro para voltar, e a gente faz um investimento para ampliar essa via, para que mais 3 carros, né, 3 vias possam vir e o mesmo 3 vias do outro lado possam voltar, isso não pode ser caracterizado como gasto, e sim como um investimento, porque esse fluxo todo vai gerar dividendos. Como é que você vê esse tom do Pacheco, alinhado ao que você também falou sobre a questão das drogas, e ele também perdeu lá a proposta de quinquênio, né? Parece que não conseguiu mais apoio para a proposta que ele tinha apresentado nos últimos dias aí. Será que ele está nervoso porque ele perdeu muitas as propostas e não conseguiu o apoio do governo que queria e está tentando demonstrar que tem mais caneta, tem mais cartas na manga do que o próprio Lira? É um discurso de guerra.
É um discurso pausado, é um discurso com um tom educado, com o uso das palavras, mas é um discurso de guerra, basicamente, como sempre foi feito pelos políticos de Minas, inclusive. Sempre quando a gente ouve um político de Minas Gerais falando, é sempre assim, são palavras, né, doces, um tom articulado, e uma força, um embate, uma belicosidade muito grande no discurso, e o Pacheco faz exatamente isso. Ele ataca o governo federal de cima a baixo. É parte da estratégia que está desenhada, não só da estratégia pessoal dele, de querer se cacifar como o grande nome desse centro que ainda está em busca de pessoas. O Luciano Huck tenta, de um lado, aparecer como grande nome para 2026, o Ciro Gomes agora iniciou aí, novamente, ataques para todos os lados para se cacifar como isso, mas o Pacheco tem o plano de ser ele o indicado em 2026 para ser uma espécie de ponto médio, para que não seja nem o bolsonarista Tarcísio, nem Luiz Inácio Lula da Silva, ou quem quer que ele se coloque. O Pacheco sabe que, mesmo que ele venha a perder a eleição de 2026, porque o presidente Lula segue sendo o grande favorito, só o fato dele ter concorrido lhe habilita para 2030 estar em condições de novamente erguer essa bandeira, e ele vem trabalhando muito fortemente para isso. Quais são os pontos do discurso dele em que ele oferece às elites brasileiras para se colocar como grande candidato ali? O primeiro é esse discurso da austeridade contra o governo Lula. Né? Porque a verdade seja dita, o Haddad está passando um enorme aperto, porque toda semana existe uma decisão do Congresso que lhe tira 6, 10, 15 bilhões de reais aqui ou acolá do orçamento, através de medidas de impacto, né? E a última que nós parece que conseguimos barrar é essa do quinquênio do Judiciário. Para as pessoas terem uma ideia, eu fiz esse cálculo em outros lugares que eu comentei, para vocês terem uma ideia, todas as bolsas de pesquisa do Brasil, Daiane, juntando aí o programa Pé de Meia, juntando as bolsas de mestrado, de doutorado, juntando as bolsas de pesquisa em todo o Brasil, elas custam em torno de 26 bilhões de reais por ano. O judiciário queria um aumento de 42 bilhões de reais por ano. Quer dizer, o judiciário sozinho ia consumir mais do que o dobro do nosso orçamento de pesquisa, só para as pessoas terem uma ideia. Né? O Bolsa Família, se não me engano, está na ordem de 17 bi ou 18 bi, se não me engano, pode comparar isso, o judiciário queria o dobro. Então, veja, o que nós estamos vendo necessariamente aqui é que cada agente social está buscando caminhos para chegar no orçamento e tirar uma parte do naco para si. E o Haddad está desesperado, porque não há como você fazer um planejamento econômico sustentável a médio e longo prazo. O Pacheco novamente entra nessa discussão, chega ali e diz, olha, eu quero saber como é que vai reduzir gasto. Por que reduzir gasto, Daiane? Porque a oposição de verdade no Brasil, tá? Eu não estou falando aqui do fascismo. O fascismo é uma oposição extrademocrática que está tentando ali, ainda por outros meios, tomar espaço. Mas a oposição de verdade que nós temos, que são os liberais, eles querem deixar o governo Lula desesperado no deserto, sem ter o que gastar, sem ter o que fazer. Para isso, eles usam o Campos Neto, estavam usando o Arthur Lira, e agora o Pacheco se habilita nesse processo todo, porque afinal de contas, se o Arthur Lira chegou a pensar no seu nome para concorrer, no nome do Arthur Lira, para concorrer à próxima eleição, bom, o Pacheco sabe que ele tem mais condições para isso. O discurso é um discurso de guerra e precisa ser entendido como tal, o governo tem que responder à altura. Eu também percebi esse tom, né, nessa fala, até porque, justamente pelo comportamento do Pacheco, quando ele altera o tom, né, quando ele muda o discurso, é facilmente perceptível. E ele faz isso muito determinado. Você percebe quando ele vai subir o tom e quando ele está ali só fazendo aquela ensaboada. E o grande problema disso é que quem começa nesse discurso de atrelar recebimento com gasto é o próprio Haddad. O Haddad lá atrás disse isso. O Haddad lá atrás, o tempo inteiro bate nessa tecla. Não, eu quero saber onde é que vem as compensações para poder gastar. Só que essa é uma teoria econômica já ultrapassada. Não existe mais isso. O Estado pode gastar, ponto. Sabe por quê, Daiane? Porque a moeda, ela não é uma reserva de valor como nós imaginamos. Reserva de valor existem várias. A moeda, do ponto de vista do governo, é um direcionador das possibilidades de trabalho de um Estado. Então, quando o Estado decide colocar recursos em determinada obra, determinado programa, ele está dizendo para a sociedade, essa obra e esse programa nos gera emprego, renda, estabilidade e crescimento. E nós vamos colocar aqui isso.
pouco importa se aquilo existe ou não existe antes, porque o Estado trabalha a longo prazo. Então, na realidade, a moeda ajuda a gente a colocar o nosso trabalho, os nossos interesses e as nossas atenções nesse processo de desenvolvimento. O exemplo que o presidente Lula dá, ele é super interessante, mas ele tem um problema. Se eu gastar dinheiro para triplicar uma estrada em que passa um carro de ida e um carro de volta, se essa estrada não levar necessariamente à criação de empregos, dentro do processo econômico, esse vai ser um gasto morto. Agora, se essa estrada for ligando um porto a um processo produtivo, aumentando as capacidades de uma cidade, desenvolvendo uma região, aí esse gasto volta para o governo com uma quantidade muito maior de possibilidades econômicas. É preciso que o Ministério da Economia também modifique um pouco esse discurso, porque entrar nos discursos mais conservadores de economia acaba sempre favorecendo a oposição, como a gente está vendo. E o Pacheco está usando o discurso do Haddad contra ele, é uma pena. Tem esse aspecto. Agora, o presidente Lula tinha falado lá na segunda-feira que não tinha conseguido falar com o Pacheco, que ele ia ter uma conversa com ele, mas parece que ele tinha tomado a vacina e não estava bem, então ele deixou para ter essa conversa depois e tal. O Lira também estava subindo esse tom, e aí depois de uma conversa, não foi uma reunião, como disse o presidente Lula, malandramente, até mineiramente, né? Disse que não foi uma reunião, foi uma conversa, e depois dessa conversa o tom do Lira modificou, entre aspas, também, porque eu olho para o Lira, não consigo ver tanta mudança, mas diz ele que mudou. E aí tem essa questão toda do Lira fazendo meia-culpa lá em relação ao Padilha, dizendo que errou, eu erro, sou humano e tal, mas continua fazendo ali as batidas. Mas perdeu algumas situações algumas votações dentro do Congresso, a própria sessão de vetos, e acabou sendo adiada a pedido do governo e tal. O Lira estava empenhado em fazê-lo. Você acha que pode modificar após uma conversa com o Lula? Como é que você vê esse cenário? Porque o Pacheco também tem dado esses sinais truncados, né, em relação à extrema-direita. Muitos apontam uma visão ali de que ele está se preparando para uma campanha eleitoral para o governo de Minas, e por isso ele faz acenos para vários lados para ele se garantir ali no colchão. E, de fato, o Lira do governo Bolsonaro é o Lira. Pacheco do governo Bolsonaro é um e do governo Lula é outro, né? O parlamento brasileiro, infelizmente, é uma vergonha, né? É uma vergonha no sentido de que você nunca tem uma linha clara do parlamento colocado. Veja que o Lira começou o ano, em janeiro desse ano, a gente estava aqui comentando, né, acho que foi janeiro ou início de fevereiro, quando ele abre os trabalhos no Congresso, o discurso dele foi de uma brutalidade absurda. Ele acusa o presidente Lula de desonestidade, de falta de compromisso, de não cumprir com os acordos estabelecidos, de uma forma terrível. Aí agora ele já veio a público dizendo que o trabalho do presidente Lula o ano passado foi a coisa mais espetacular que ele já tinha visto. Ele faz um elogio assim com um adjetivo superlativado, que é uma coisa impressionante. Eu até fiquei pensando, meu Deus do céu, né? Lira vai se filiar agora ao PT e vai se candidatar aí, eu tenho a impressão, porque depois disso... e a mesma coisa acontece com o Pacheco. O Pacheco, ora, bate, né, uma martelada no ferro, outra martelada, enfim, naqueles ditados que a gente conhece, né, um olho no gato, um olho no peixe. O Pacheco está assim. Por quê? Porque o parlamento brasileiro está trabalhando já faz algum tempo, desde a época do Bolsonaro, sob uma perspectiva individualista. Cada parlamentar pensa nos seus objetivos eleitorais mais próximos e o resto que se exploda. Todo o restante são apenas ferramentas que ele tem para alcançar os seus objetivos. O Lira usa o desespero do povo brasileiro, a vontade de desenvolvimento, a necessidade do governo de crescer, para favorecer os seus próprios interesses, os interesses pessoais do Lira. E o Pacheco, vendo que o Lira teve um sucesso muito grande no primeiro ano do governo Lula fazendo isso, o Pacheco mudou o tom. E agora pretende ele também tirar uma parte nesse processo. A questão é que governar é escolher onde nós vamos alocar os recursos. E se o presidente Lula não puder fazer essa escolha, bom, aí a nossa democracia deixa de ser uma democracia presidencialista para ser algo estranho, que, aliás, o Lira ontem deu uma entrevista muito séria falando sobre isso, dizendo que o presidencialismo já não funciona mais há algum tempo e que nós temos que mudar para o semipresidencialismo. E aqui vai um aviso que eu já estou dando há uns 2 meses. Eu tenho a impressão que Arthur Lira vai deixar uma leizinha aprovada no seu
finalzinho de período, reduzindo os poderes do presidente Lula num dos maiores golpes que a gente vai ver aí contra a soberania popular. Vamos acompanhar. Queria te ouvir, por último, aqui sobre Polícia Federal. Hoje o Mauro Cid vai prestar lá, deve estar prestando já o depoimento à Polícia Federal. Ele tem pedido para ser colocado em liberdade novamente, usar a tornozeleira ali, depois daquele entrave que surgiu aí de informações dando conta de que ele teria feito uma delação não voluntária, que teria sido pressionado a dizer o que ele disse. Aí depois ele foi até o Alexandre de Moraes e disse, não, eu concordo, não fui coagido, está tudo certo e tal, me deixa de boa. E aí o Alexandre de Moraes botou ele de volta na prisão e hoje presta depoimento. E aí, falando desses processos todos em relação ao Alexandre de Moraes, Polícia Federal, tem várias situações que vão dando conta aqui. Até tinha um comentário de um internauta falando assim, poxa, a Polícia Federal precisa concluir essas investigações, porque parece que toda vez que faz uma parte está faltando, e aí o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, tem feito vários pedidos nessa direção. Caso das joias, quero que vocês vá lá e aprofundem mais essa investigação aqui para a gente ter provas mais substanciais sobre determinadas condutas. Caso da falsificação lá da vacina, do cartão de vacina de Bolsonaro, volta lá e pergunta lá para os Estados Unidos se ele apresentou ou não esse cartão falsificado para entrar nos Estados Unidos. Aqui tem um dos casos que a gente pode elencar, tá aqui, vou colocar aqui na tela a matéria que publicamos lá no nosso site, também de um pedido sobre essa questão das investigações no caso do Monark, né? Por isso PGR quer que a Polícia Federal aprofunde investigações contra a Monark. Embora tenha sido alvo de determinações judiciais, a PF levantou que Monark continua propagando discurso antidemocrático nas redes sociais, no Hubble, TikTok, Instagram e tal, em várias outras redes. Essa tem sido a conduta da PGR, pedir mais investigações. Você acha que está andando lentamente demais? Quem está atrasando esse negócio todo para investigar? Porque são perguntas básicas, né? Essas questões, por exemplo, do cartão de vacina, para saber se ele usou ou não, eu achei que eles já tinham essa informação. Fiquei surpresa em saber que eles não estavam com essa informação. O problema aí é que é o seguinte, quando você tem uma Polícia Federal que apura para convencer politicamente determinadas pessoas, você tem um nível de apuração. Né? Eu vou fazer uma apuração para quê? Para jogar isso aqui no ar e fazer a sociedade se dar conta desse crime. É completamente diferente quando você tem uma Polícia Federal que apura para dar condições que um procurador-geral apresente isso como denúncia e convença um STF que a gente sabe que tem alguns ministros ali que não são de fácil convencimento. Então, o Gonet pode estar olhando as provas coletadas e dizer, olha, isso aqui não me é suficiente para apresentar denúncia. Ou seja, o nível do quando é suficiente, quando uma polícia investigou e deixou de investigar, ele depende necessariamente do convencimento do procurador, que tem que olhar aquilo e dizer, concordei ou não concordei. Então, quando você troca o procurador, óbvio que esse nível bagunça também. Agora, o que está me chamando a atenção é o tempo que está levando para a Procuradoria olhar esses assuntos, na medida em que ela é um órgão que continua, apesar de você trocar aí a presidência, né, o procurador-geral, ele é um órgão que se mantém na grande medida das vezes, então esse padrão já devia estar lá colocado, né? Exigir novos ou pedir novas investigações é super comum. Agora, vamos combinar que o Mauro Cid não está preso no sentido que a gente imagina aqui, né? Que a gente estava falando com o ouvidor. Ele não está numa cela com 40 pessoas, sem poder dormir, sendo xingado, com piolho, pulga, né? Não. Ele está Olha, as prisões militares do Brasil são melhores que muitos hotéis 3 estrelas do Brasil. Ele está num quartinho maravilhoso, né, com televisãozinha, com roupa limpa, fazendo atividade física 2, 3 vezes por semana, provavelmente comendo junto com seus colegas oficiais ali, porque a gente sabe como é o dia a dia de um quartel, recebendo seus familiares em determinados momentos. Então, não há nada ali do Mauro Cid que você diga, meu Deus, nós temos que tomar essa decisão urgente porque a vida dele está em risco. Não está.
Acho que, inclusive, o Mauro Cid não pode ser colocado em liberdade, tem que ser deixado ainda ali, e peço desculpas aqui aos nossos amigos juristas, né, garantistas, como, por exemplo, Pedro Serrano, que vai enlouquecer se ouvir essa fala, dizendo, tem que soltar, porque a prisão ela é um estado de exceção. Mas eu acho que politicamente tem que manter lá, porque a articulação que está sendo feita, Daiane, é o seguinte: eles atacam o Alexandre de Moraes, atacam o STF, encurralam o STF e em seguida iniciam uma campanha para libertar exatamente essas figuras que fizeram as delações, e tão logo esses caras colocarem o pé na rua, vai voltar de novo a história de que eles foram coagidos, e isso tudo vai entrando numa bola de confusão que o STF depois não vai conseguir dissociar, né? Então eu tenho a impressão que a gente tem que deixar essas coisas o mais limpas possíveis, manter presa, exigir o aprofundamento dessas investigações, dar prazo para isso e nomear um corregedor para essas investigações de cima a baixo, uma galera que fique ali em volta dizendo, vamos lá, por que está demorando? Né? Para que isso não caia nas gavetas, nos computadores da Polícia Federal, que a gente sabe que tem muita gente ali que é bolsonarista, não está a fim de investigar, e se você perde 10 dias, 15 dias aqui, talvez você comprometa todo o processo até em cima. Eu acho que o Paulo Gonet está correto no fazer isso, e acho que efetivamente o STF tem que se preservar, não pode deixar essas pessoas não ficarem articulando politicamente, porque todos eles querem conseguir sua liberdade política e que tudo termine em pizza no Brasil, e a gente não pode deixar. Exatamente. Tem um comentário aqui do Breno Schäufler. Ele diz aqui, aposto uma abóbora, se eu entendi, é isso mesmo, né? E o Bolsonaro não será sequer processado. Processado ele já tem algumas, mas depende de qual, sobre o 8 de janeiro, né? Sobre tentativa de golpe. Tem muita gente nessa lista de apostas. Estou quase abrindo um bolão que eu acho que eu vou ganhar um dinheiro para fazer isso, já que a lista de aposta está aberta. E o Gi Rabelo diz aqui, hoje, né? Diz aqui, judiciário nada, corrigindo a minha fala aqui, né? Aumento só para os juízes e desembargadores, né? Desembargadores. Só para o alto escalão ali, o aumento do quinquênio lá. Horta, obrigada pela sua participação aqui, sempre muito bom. Na semana que vem você volta na terça-feira e domingo tem programa, 19 horas. Isso, vamos falar sobre juros, vamos falar sobre inversões na sociedade, vamos ver como é que a gente entende isso um pouquinho melhor, tá bom? Ótimo, obrigada, Horta. Obrigado, Daiane. Beijo, tchau, tchau.